Olá, maravilha! Estamos mais um dia aqui, eu, Pastor Clayton, você aí do outro lado, para lermos a palavra do Senhor. E com certeza hoje o Senhor Jesus vai falar mais uma vez ao teu coração através das Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus. Amém? Até saiu aqui a marcação. Antes de lermos, convido você para a nossa tradicional oração, porque precisamos orar antes de fazer qualquer coisa diante de Deus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste momento adentrando a tua presença para lermos as Sagradas Escrituras. Fala conosco em cada versículo, em cada capítulo, que o teu Espírito Santo possa neste momento falar poderosamente ao nosso coração e que nós possamos guardar as palavras deste livro da lei. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aqui quem vos fala, Pastor Clayton, seu amigo, guerreiro de fé, juntamente com você. Então vamos para a leitura da palavra do Senhor. Abra, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Amém? Nós vamos falar sobre alguns milagres de Jesus. E principalmente Jesus vai começar de novo a falar da sua morte, da sua ressurreição. E também alguns sermões também em nome de Jesus. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém e de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. Ele disse: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado no campo. Tanto os que iam diante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitiu que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas, ouvindo estas coisas, e procuravam de um modo lhe tirar a vida,
pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiveres orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso é muito interessante e nós, como cristãos, devemos observar isso. Uma coisa que eu sempre falo, e aqui Jesus complementa, que perdão, ele não é um sentimento, ele não é uma coisa que você espera sentir para perdoar. Perdão é atitude. Veja que Jesus fala aqui no versículo 25 de Marcos capítulo 11: E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Ele não está dizendo se você tiver algum sentimento, ou se esperar chegar um sentimento, ou esperar uma confirmação. Tem gente que diz assim: pastor, eu vou orar para Deus para ver se perdoar. Não, irmão, está errado. Deus nunca vai lhe responder esse tipo de coisa, porque não é, ele já disse, é mandamento, tem que fazer, nós temos que fazer, nós temos que cumprir. Olha aí, ó, versículo 25: se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, veja que ele não está colocando uma condição, ele está afirmando no versículo 26: se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, meu irmão, não espere sentir no coração, não espere ter vontade, vá e faça, e você será bem sucedido em nome de Jesus. Versículo 27: então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e escribas e os anciões. E lhes perguntaram: com que autoridades faz essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade a fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma outra pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se dissermos, porém, dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João Batista como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Marcos capítulo 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-lhe de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles
esbordoaram a cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe mandou, a este mataram. Muitos outros enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um filho amado. A este lhe enviou, por fim, dizendo, respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos matê-lo, e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no, e atiraram-no para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros? Ainda não lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam contra eles, proferiam esta palavra. Então, desistindo, retiraram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos pagar ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E lhes trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é a efígie e a inscrição? Responderam, de César. Disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiravam dele. Então, os sacudeus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morre o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo deposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro a mesma coisa, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a despojaram. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o livro de Moisés, no trecho referente à sarça que Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isto está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Voltemos para a nossa leitura bíblica, aqui de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Laborais em grande erro. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou, qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus,
O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. O segundo é: amarás o Senhor teu Deus. Amarás o próximo como a ti mesmo. Não haverá outro mandamento maior do que este. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com que verdade dissestes que ele é o único e não haverá outro senão ele? Virando a página. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda a força, amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos meus pés. Salmo 110, versículo 1. O mesmo Davi chama-se Senhor, como pois ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram as casas da viúva, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizera todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aqui eu abro um parêntese, porque muitas pessoas se enganam, que acham que por ofertar apenas moedas é a oferta que Deus aceita. Não. Jesus, como nós vimos, ele está do lado do gasofilácio, vendo tanto a viúva ofertar quanto os ricos ofertar, ou as pessoas normais ofertarem. E aí ele responde no versículo 44, que acaba com essa tese, porque diz assim: todos eles ofertaram do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía todo o seu sustento. Ou seja, Jesus estava exaltando a oferta da viúva porque ela deu tudo que ela tinha, o melhor dela, enquanto as outras pessoas e os ricos davam apenas por dar, porque sobrava uma contribuição que não mexia no mundo espiritual, que não mexia no seu físico. Mas aquela mulher, aquela viúva, ela pegou tudo que tinha, ela ofertou, ela deu tudo que ela tinha para Deus, porque aquilo mexeu dentro do seu interior. Essa é a diferença daquele que oferta uma oferta de sacrifício e aquele que dá uma oferta apenas por dar. Amém? Marcos capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra
que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão nos tribunais e nas sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concebido naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e ao seu pai e aos filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! Quando, porém, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não se suceda no inverno. Porque naqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar, se possível, até mesmo os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Aleluia! Eu quero estar lá. Você também? Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Aleluia, glória a Deus. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, senão nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se de seu país, deixa sua casa, dá autoridade aos servos, a cada um com a sua obrigação, e o porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Amém? Glória a Deus por isso, né? Eu fecho aqui com as palavras de Jesus. Estamos no momento de vigiar, amém? Estar vigiando, estar, centrado na palavra, não deixando que falsos profetas, falsos enganadores, aqueles que muitas vezes acabam distorcendo a palavra de Deus, venham contaminar a nossa vida, amém? Vigiai, Jesus está próximo e nós temos visto grandes sinais em nome de Jesus. Por isso, se você não aceitou Jesus ainda como teu único e suficiente Salvador, está na hora. Se você estava de férias, afastado da casa do Senhor, tirou umas férias, este é o momento que você tem de voltar de novo para a casa do Senhor Jesus. Ele te espera de braços abertos. Nós ali da Primeira Igreja Evangélica Quadrangular também esperamos você de braços abertos. Nós não estamos querendo saber o que aconteceu, por que você saiu de férias da presença do Senhor, por que você se afastou. Não, nós só queremos te ajudar a voltar de novo a trilhar os caminhos de Jesus, para que você venha a ter uma vida abençoada, amém? Eu tenho dito para os nossos líderes lá, para os nossos membros, nós vamos acolher você, nós vamos abraçar você e vamos ajudar você a caminhar no plano de Deus que Ele tem estabelecido para você desde o princípio do mundo, em nome de Jesus. Então nos procure, tá bom? Procure a nossa igreja. Nossa igreja fica aqui no centro de Piraí do Sul, na rua Clotário, Portugal, número 207, bem no centro de Piraí do Sul. Um lindo templo, um templo azul, uma igreja azul, muito fácil de você achar. Fica o nosso convite, tá bom? Nós temos os nossos cultos, terça-feira, 20 horas, quarta-feira às 14h30 com a tarde da bênção, quinta-feira com a vida mediante a graça, com a pastora Zarina também às 20 horas, onde você vai aprender a tirar esses fardos, essa religiosidade dos teus ombros. Depois, sábado, nós temos a nossa rede jovem, com os nossos jovens se reunindo para adorar ao Senhor às 20 horas. E domingo, 3 cultos para você adorar a Deus juntamente com a sua família, 9 da manhã, 18 horas e 20 horas, no nome do Senhor Jesus, amém? Fica aqui meu convite, e sem contar o telefone da nossa igreja, o nosso WhatsApp da nossa igreja. Você pode mandar uma palavra, e anote aí o WhatsApp e mande um texto lá dizendo assim: eu quero receber uma palavra, e todo dia eu vou te mandar uma palavra, todo dia, para te abençoar a tua vida, amém? O WhatsApp da nossa igreja vai aparecer aí na sua tela, mas eu vou dizer aqui para você, é o 42999 88 1349, repetindo, 42999 88 1349, amém? Esse é o WhatsApp da nossa igreja. Você vai entrar em contato com a gente, vai ser um prazer em estar falando com você, ministrando com você, te ajudando a ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus, amém? Vamos agradecer a Deus então. Pai, muito obrigado por estes momentos que passamos aqui, lendo, compartilhando e recebendo, Pai, revelações tuas. Abençoe, Pai, a palavra que teu filho, que a tua filha ouviu neste momento, que possa fazer morada no seu coração e que eles venham colocar em prática. Não deixa, Pai, que o inimigo venha roubar essa semente que foi plantada no coração dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Você vai estar lançando sementes às demais pessoas que verão esse vídeo
e ouvirão as palavras do Mestre Jesus. Compartilhe, deixe o seu like no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Um grande abraço, um grande beijo em nome do Senhor Jesus.